Vamos lá, vamos dar continuidade. Essa é a penúltima mensagem da série Em Chamas do Cenáculo aos Confins da Terra. E nessa quarta mensagem nós temos por título Na Cidade dos Homens. Nós vamos ver a igreja chegando em Atenas, o Espírito conduzindo a igreja a proclamar Cristo em meio às culturas marcadas por idolatria. E ao fazer isso, a igreja revela uma inquietação humana que só encontra descanso em Deus, que se revelou em Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia em Atos 17. Atos 17. Vamos pular, vamos ler até o de 16 em diante, tá? Okay, espero que você esteja na sua jornada, já caminhando para o final. Nós temos ainda 2 semanas na nossa leitura, nosso plano de leitura do livro de Atos. Espero que você esteja em dias aí com o plano de leitura e também acompanhando os nossos devocionais. Essa semana nós temos mais alguns devocionais. Amém. Vamos lá. Sim, a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos que eles deveriam habitar. Deus fez tudo isso para que os homens buscassem, talvez pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas, de vocês, também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma estrutura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia e que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem e que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram:
A esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também a mulher chamada Damares, e outros com eles. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eterno Deus, peço que nessa manhã, teu povo reunido, adorando o teu nome, nós estamos aqui, Senhor, nesse culto público, exaltando a tua presença. Peço, fala conosco, ministra aos nossos corações. Espírito Santo, fala conosco, nos move, transforma as nossas vidas. Nessa série, o Senhor tem falado tanto aos nossos corações. Pedimos, continua, Senhor, que ao final possamos ver o resultado, não para encher os olhos humanos, mas para ver um povo mais parecido com Jesus, correspondendo à missão e glorificando o teu nome. Eu te louvo por essa igreja, eu te louvo por cada visitante e peço mais uma vez, fala conosco, para a glória do teu Filho amado. Amém. Amém, amém, amém. A igreja chega em Atenas, e Atenas era uma capital, a capital intelectual do mundo antigo. Era o berço da filosofia, da arte, da democracia, da cultura. Ali estavam nomes que haviam marcado, e nomes que estavam marcados e desenvolveram o pensamento ocidental. Pensamento esse que nos acompanha até hoje. Sócrates, Platão, Aristóteles. Era a cidade dos filósofos, dos poetas, dos artistas, dos pensadores. Existia uma escola de sabedoria naquele lugar. E aqui Lucas relata que Paulo chega àquele lugar. Ele foge, passou por algumas cidades, foi perseguido e foge, e ali estava esperando alguns de seus companheiros. E algo surpreendente, Lucas nos fala aqui o que aconteceu. E ao caminhar pela cidade, Paulo começa a se revoltar. E ele se revolta no seu íntimo, porque ele vê a cidade cheia de ídolos. A cidade estava lotada de ídolos. Ou seja, a cidade não era apenas sofisticada, ela estava espiritualmente perdida. Era uma cidade cheia de conhecimento, muita poesia, uma estrutura de arte, de pensamento, democracia, política ali, muito bem estruturada, os filósofos que moldaram o pensamento ocidental, mas estava vazia de Deus, cheia de altares, mas não existia verdadeira adoração. Esse era o cenário. Tinham muitas perguntas, mas nenhuma dessas perguntas, desses questionamentos, respondia ao anseio mais profundo do coração humano. Paulo estava definitivamente na cidade dos homens, como descreve Agostinho de Hipona, em Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Ele estava ali, na cidade dos homens. Mas, olhando para Atenas e todo esse cenário, nós percebemos uma coisa. Preste bastante atenção. Atenas, ela não desapareceu. Os nomes mudaram. As cidades se desenvolveram. Mas Atenas, nesse cenário, continua existindo. Dentro de um outro contexto cultural. Mas ela continua existindo. O mesmo cenário nós encontramos na nossa cidade, no nosso contexto, nas universidades, na cultura, nas redes sociais. Ou seja, a idolatria está presente. E aqui eu não quero focar tanto na questão do ídolo em si. Eu quero que você entenda o contexto. Entenda a estrutura por trás de toda essa cena. O Espírito move a igreja, move os discípulos. Eles estão ali nessa cidade, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Mas esse cenário deveria ser observado e lido de uma forma correta. Existia uma idolatria do eu. Que essa idolatria do eu também nos acompanha hoje. Uma adoração ao sucesso, muitos pensamentos, uma espiritualidade presente
Existia uma espiritualidade. Paulo fala, eu percebo que vocês são religiosos. Vocês têm uma religião. O problema não é a religião aí. Existe uma espiritualidade sem Cristo. Nosso problema hoje não é falta de espiritualidade. É a falsa espiritualidade. Todo mundo afirma ter uma espiritualidade, todo mundo está buscando uma espiritualidade, todo mundo está se tornando espiritual demais, e por isso que leva alguns pensadores, filósofos, teólogos, até a afirmar uma coisa, que nós não temos uma pós-modernidade como a modernidade, que nega Deus. A palavra Deus está nos lábios de todo mundo. A palavra Deus está presente no nosso contexto. Mas que Deus é esse? Então, existe muita espiritualidade, mas uma espiritualidade que não responde ao anseio mais profundo. Atenas era o retrato do coração humano. E Atenas é o retrato da cidade em todas as nações. Atenas é o retrato do nosso coração, do coração na cidade e em muitos outros lugares. Mas é precisamente nesse cenário, irmãos e irmãs, que o Espírito conduz Paulo a anunciar uma coisa. O Deus desconhecido se fez, o quê? Conhecido. Existe um ponto aqui muito interessante. Ele está presente, ele está lendo, ele não está vislumbrado com o contexto, com a arquitetura da cidade. Com certeza, é belíssimo. Ele poderia estar observando, mas ali, alguém movido pelo Espírito, ele está o quê? Fazendo uma leitura cultural a partir do Evangelho. O Evangelho confronta toda a idolatria humana e anuncia que o Criador se revelou definitivamente em Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos de pessoas que não só tenham uma experiência com o Senhor, sejam movidas pelo Espírito e conheçam muito bem esse cenário para ler, porque se nós não fizermos isso, nós seremos uma presa fácil à cultura. E aqui eu quero expandir um pouco mais. Uma igreja cheia do Espírito Santo não permanece indiferente à idolatria. Se nós ficarmos indiferentes à idolatria, tem muitos ídolos mesmo, a idolatria está aí, vamos seguir o nosso rumo e não atentarmos para o contexto como um todo, nós seremos o quê? Irresponsáveis, ou seremos uma presa fácil. Paulo se revolta em seu espírito, ele se revolta em seu espírito. E essa indignação, essa revolta, não é uma revolta comum qualquer, é a indignação dos profetas, do zelo por Deus, pela sua glória. É a indignação porque existe uma falsa adoração. Ele estava indignado porque Deus estava sendo roubado da sua glória. Irmãos e irmãs, prestem atenção em uma coisa. Ele não se impressionou. Eu não estou dizendo que Paulo não tenha identificado beleza, porque toda cidade, toda cultura tem beleza, tem reflexo da beleza de Deus, da glória de Deus, mas tem sim reflexo da queda. E nós não podemos ignorar isso. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que consegue fazer essa leitura e precisa fazer essa leitura. Então, essa indignação que está no coração de Paulo é a sua motivação missionária. Ele não vê apenas uma cidade bonita, que enche os olhos, com uma cultura muito bem posta, uma política muito bem estabelecida. Ele vê pessoas cativas. O olhar dele é, pessoas estão cativas. E a motivação aqui de Paulo não começou com a necessidade humana. Observe isso. Começou com uma glória divina. E aqui eu acredito que seja uma das grandes lições desse início aqui, desse texto. Porque quando nós vamos evangelizar, nós evangelizamos porque as pessoas estão o quê? Perdidas, não é isso? Evangelizamos os perdidos, nós queremos alcançar os perdidos. Mas Paulo nos ensina algo. O primeiro motivo não é porque as pessoas estão perdidas. O primeiro motivo é porque Deus está sendo desonrado. O motivo do nosso evangelismo é porque nós estamos inquietos. Porque os ídolos estão sendo adorados, coisas, pessoas, sentimentos e uma série de coisas estão ocupando o lugar que só Deus pode ocupar. Por isso que a idolatria, ela mexe com aquele que é
cheio do Espírito Santo, alguém que é discípulo de Jesus, porque Deus está sendo roubado. Como é que você rouba a Deus? Quando você tira de Deus a glória que só Ele é dada e devida. Ninguém mais pode ocupar esse lugar. E não está só nos lábios. Então, o motivo do evangelismo de Paulo Deus está sendo desonrado aqui. Existe uma beleza, existe uma estrutura muito bem estabelecida, mas Deus não está recebendo a glória a qual Ele é digno. Então, o maior problema da nossa geração não é a falta de religião, porque religião nós temos aí para todos os gostos. Temos religião para tudo quanto é tipo de gente. Não é a falta de religião, é a abundância de ídolos. E alguns ídolos, eles ganham proporções ou contextos maiores, dependendo do local e da estrutura cultural. Sexualidade, poder, imagem, individualismo, tecnologia, sucesso. Coisas que poderiam ser usadas para a glória de Deus se tornaram ídolos, o foco. Ou seja, a igreja perdeu parte da sua paixão evangelística porque perdeu o zelo pela glória de Deus. Nós não evangelizamos porque nós não nos compadecemos, não é isso. Muitas vezes não evangelizamos porque nós perdemos esse zelo pela glória de Deus. Ficamos incomodados com crises econômicas, não é verdade? Crise política, crises familiares, isso mexe com você. Porque na cabeça de alguns, família é tudo. Não, família não é tudo. Deus é. Deus é tudo. E a família, ela é raiz, ou seja, ela vem dessa estrutura que Paulo nos apresenta. Trabalho não é tudo. Relacionamento não é tudo. Tudo que fazemos e temos não é tudo. Quando isso se torna o nosso foco e tudo para nós estamos o quê? Tirando de Deus a glória da qual Ele é digno. Perceba que muitas vezes, dentro de uma estrutura espiritual, na igreja, no meio da comunidade da fé, nós estamos não só usando uma linguagem, mas nos organizando como os atenienses. Quando tudo se torna tudo, e muito intenso para todos nós, não é só um potencial de se tornar um ídolo, já está um ídolo ali estabelecido. Então, e aí nós perdemos o quê? Perdemos o nosso fogo para o evangelismo. Sabe, nós ficamos perturbados com tudo isso. Crise na família, crise política, crise econômica, mas raramente nos perturbamos quando Cristo é ignorado. Você não fala assim, olha, a pessoa está ignorando Jesus, o verdadeiro evangelho. Você não fica incomodado. Mas um tema quentíssimo do momento, você bate boca, você briga, você doa a sua vida, mas você não doa a sua vida quando Deus não está recebendo a glória pela qual Ele é digno. Isso revela muito sobre todos nós. Perdemos o zelo. Então, a verdadeira evangelização começa quando o nosso coração aprende a sofrer pelo que entristece Deus. O que entristece Deus? Quero avisar para algumas, Deus tem sentimento. Ele não é sentimentalista, como eu e você. Guiados muitas vezes pelo sentimento, pelo momento, pela crise, ou por uma extrema alegria. A palavra que está em voga agora, em nosso tempo, é hiperfoco, né? Esses dias, uma pessoa me mandou assim, estou gostando de ver o seu hiperfoco. Eu digo, que hiperfoco? Que eu estou postando foto da academia e tal, alguns irmãos que estão me inspirando aí, né? Inclusive, essa pessoa falou assim, já parou para pensar a quantidade de personal que tem no MPC? É um sinal de Deus. Eu digo, é verdade.
É um sinal de Deus para mudança. Mas entenda, não é uma questão de hiperfoco, não é por conta de hiperfoco. Eu acho que todo hiperfoco, ele se torna um problema. O povo de Deus não tem hiperfoco. Irmãos, entendam aqui. O povo de Deus, ele tem o fundamento do Evangelho, ele tem uma vida equilibrada. Precisa ter uma vida equilibrada. Todo hiperfoco leva você a depositar toda a sua energia em algo, em alguém, em aquilo. E aí, quando você deposita toda a sua energia, aquilo não pode suprir ou sustentar você. Quando aquilo se vai, você precisa de um outro, o quê? Hiperfoco. Tem pessoas que estão vivendo de hiperfoco a hiperfoco. Até quando você ainda vai procurar algo que dê sentido de vida a você? Ou seja, nada pode preencher essa necessidade mais profunda que o coração humano tem. Vocês estão entendendo isso, gente? Nós estamos normalizando algumas coisas que o Evangelho quer o quê? Quer remover, é o que é organizar. Não é apenas uma linguagem, é a denúncia do coração humano. Ou seja, toda cultura tem seus deuses. O problema não é se adoramos algo, porque nós vamos adorar de qualquer jeito. O problema é o que nós adoramos. O que você adora? Quem você adora? Todo homem, todo ser humano vai adorar algo. Você não pode viver, você não passa nesse mundo sem adorar alguma coisa. Se você não está adorando Deus, tem algo aí no lugar. E Deus é apenas um meio para isso. Deus é apenas uma linguagem para tudo isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se conforma, não negocia, não se encanta com os ídolos, ou seja, não fica ali vislumbrado com os ídolos do seu tempo. Por isso que nós temos tanto problema com a cultura, porque ou nós nos doamos, ou nós rejeitamos por completo. Nós não sabemos conviver com a cultura. Não sabemos viver de uma maneira com moderação, lendo as coisas pela lente do Evangelho. Ou nos separamos total da cultura, ou nos entregamos a ela. Perceba? Você não consegue discernir quando aquilo ultrapassou um limite. Você não consegue discernir onde tem redenção, onde tem queda, onde tem beleza, porque você vai e entrega o seu coração às coisas. Você deixa as coisas guiarem. Uma igreja guiada, cheia do Espírito Santo. Ela não se encanta com os ídolos do seu tempo. Ela ama as pessoas, mas confronta os seus falsos deuses. Paulo, ele não está revoltado com as pessoas. Ele não está com raiva dos atenienses. Por isso, não há desculpa, em nome do zelo pelo Senhor, você odiar as pessoas. Não. Você pode estar revoltado porque Deus não está sendo honrado. Mas isso não dá para você uma desculpa, para você odiar alguém. Perceba a falta de equilíbrio que nós temos? Parece que odiar um ídolo é odiar a pessoa que está diante desse ídolo. Às vezes o ídolo continua lá e você foca na pessoa. Paulo não estava com raiva dos atenienses. Era Deus que não estava recebendo a glória. Isso é tanto, meus irmãos, que existem pessoas, crentes principalmente, que acham que seu inimigo é um outro ser humano. Quantas vezes lemos os salmos falando assim, olha, Senhor, destrói os meus inimigos, e você pensa logo em gente. E é verdade. Você pensa em gente, você não pensa em estruturas
poderes, você não pensa em sistema, você não pensa no diabo, que é o nosso verdadeiro inimigo, inimigo de Deus, você não pensa das questões espirituais, você pensa de forma pessoal. Alguém que te faz mal, que não gosta de você, você tem como inimigo. Aí quando você pensa assim, a palavra fala que no final, Deus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, e nós estamos em Jesus, aí você pensa, nossa, o dia daquela pessoa está contado. Primeiro, isso revela o quão raso biblicamente você é, que existe uma teologia que precisa ser removida da tua vida. Você foi capturado por uma cultura que Deus é apenas um meio para que o seu ídolo de estimação seja alimentado. Então nós precisamos fazer essa reflexão. O Espírito nos ensina a dialogar com a cultura sem perder o Evangelho. Nós podemos dialogar com a cultura. Nós temos uma missão. A igreja, quando ela surge, quando ela nasce, ela tem uma missão: interpretar a realidade, perceber as coisas, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós servimos o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus pelo qual tudo foi criado. O mundo é fruto de uma relação trinitária, uma comunidade perfeita. A queda está aí, nós não podemos negar. Mas existe um povo que conhece a verdade. O povo que conhece a verdade precisa ter esse coração missional. E aí Paulo, nos versos 22 e 23, ele fala que ele encontrou, andando por esses lugares, eu encontrei algo ali escrito: ao Deus desconhecido. E a partir desse altar, ele anuncia quem? Cristo. Ele não começa acusando, ridicularizando, humilhando, ele começa escutando, e ele começa compreendendo. A nossa relação com a cidade, com a cultura, não começa você querendo confrontar o que você não sabe que está confrontando. Existem pessoas que querem confrontar algo que eles não estão sabendo que eles estão confrontando. Paulo, ele andou pela cidade, ele conhecia muito bem aquele contexto, inclusive conhecia os filósofos e os poetas, conhecia a literatura daquele lugar. E ele conhecia também os poderes espirituais que estavam agindo. Mas mais do que tudo isso, ele conhecia aquele que era Senhor sobre tudo, sobre todos ali. Paulo é um exemplo aqui, de alguém cheio do Espírito Santo, que não usa a ignorância como sua arma evangelística ou relacional, enfim. Ele começa escutando e compreendendo. Paulo dialoga com a cultura de forma o quê? Respeitosa. Mas ele se recusa a compreender a singularidade do Evangelho, pela cultura. O que ele faz, para não comprometer a singularidade do Evangelho, ele lê a cultura pelas lentes de Jesus Cristo. O Cristo que morreu e ressuscitou. Contextualizar não significa renunciar à verdade. Contextualizar significa que você está sendo responsável com a mensagem a qual você tem e quer comunicar. Olha os filósofos que estavam ali, que a palavra, ou pelo menos as correntes filosóficas que estavam ali. Os filósofos eram o quê? Epicureus. O que eles pregavam? Resumidamente, tá, irmãos? Bem amplo isso aqui. Pregavam acaso, prazer, ausência de juízo. Os estoicos estavam ali. Pregavam fatalismo, autossuficiência. Olha isso aí. O racionalismo. E Paulo encontra essas visões de mundo que até hoje estão presentes no nosso meio e crescendo mais e mais, disfarçadas
muitas vezes de evangelho, né? Eu acredito que o materialismo, uma opinião pessoal, é uma versão moderna do epicurismo. Eu acredito isso. Porque o secularismo e o materialismo, eles apenas deixam mais sofisticada essa linguagem filosófica. E nós não conhecemos e abraçamos como bom. Faz sentido. Se faz sentido, logo você abraça. Mas nem tudo que faz sentido aos olhos humanos é algo para você abraçar. Nós não vivemos por uma questão de lógica. Eu percebo pessoas, às vezes, vivendo totalmente errado. Mas por que não? Porque faz sentido. Mas faz sentido tantas coisas. Na tua cabeça faz sentido você maltratar alguém. Na tua cabeça faz sentido você falar mal de alguém. Na tua cabeça faz sentido você matar alguém. Na tua cabeça faz sentido você servir o seu ego. Em nome da autopreservação, do autocuidado. Autocuidado é muito importante, mas porque você conhece o teu Deus e você sabe que você é imagem desse Deus. Porque autocuidado é importante, porque nós somos imagem de Deus. Agora, o autocuidado pode ser usado para que você diminua tudo ao seu redor, por causa de você e por você. Perceba como as coisas começam a ficar invertidas? Então, ídolos mudam de forma, mas continuam exigindo uma coisa. O que o ídolo exige? A lealdade humana. Você jura que você não serve algo que você está servindo, pela forma como você se organiza. As suas prioridades, o que ocupa os teus lábios, os teus pensamentos. Então, qual o desafio da igreja moderna a partir dessa leitura aqui? Não é escolher entre a cultura ou o evangelho. Você não está aqui, escolha a cultura ou o evangelho, mas aprender como anunciar o evangelho em meio à cultura, em meio à cidade. Sem arrogância, sem acomodação, sem medo. E aqui nós temos um outro desafio. Os ídolos que nós temos não são os ídolos feitos de pedra, na nossa época. Os ídolos de hoje, eles são ídolos são invisíveis, sofisticados, ídolos que foram domesticados. Ídolos que têm como material uma coisa, o desejo. Ídolos feitos de desejo. O que você deseja, você corre atrás e faz. Você deseja, logo você realiza. Já ouviu isso? Deseje e realize. Cuidado. Seu desejo pode realizar. E isso pode servir como uma celebração. Mas Deus não está sendo glorificado aí. Nossos afetos, eles precisam estar impregnados e cheios do Evangelho, da verdade sobre Deus. Hoje os altares recebem nomes diferentes. Vou falar aqui alguns altares. Dinheiro, sucesso, fama, poder, prazer, influência, autoimagem, tecnologia. Tem alguns altares aí. Tudo em nome da bondade. Todo ídolo promete identidade. E aqui está a revolta e o coração inquieto de Paulo. A identidade daquele povo não estava naquilo que eles estavam cultivando. Eles cultivavam uma noção da sexualidade, logo, a sua sexualidade é a identidade. É diferente do nosso tempo, irmãos? É diferente. Pessoas que apoiam a sua identidade na sexualidade. Eu me identifico com isso, logo eu sou isso. Perceba o desafio cultural que nós temos. E todo ídolo promete liberdade, mas ele produz o quê? Escravidão. E aqui Paulo entra mostrando algo precioso. O Deus desconhecido é o Deus criador e soberano. Paulo apresenta Deus como criador do universo,
Senhor do céu e da terra, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que não pode ser reduzido, aquele que não pode ser ídolo. Tem uma notícia para você: Deus não é o seu ídolo. Deus não é o nosso ídolo. Deus não pode ser observado e adorado como um ídolo. Ele está acima de todo e qualquer ídolo. Ele é criador do universo, Senhor de toda a terra. Olha essa estrutura que Paulo apresenta aqui, meus irmãos e irmãs. Ele confronta a idolatria em sua raiz, porque Deus não cabe em nossos ídolos, Deus não é o nosso ídolo, porque Deus não pode ser reduzido à nossa noção das coisas. Deus não é o nosso emocional, Deus não é a nossa religião. E Paulo vai confrontando isso. Ele vai anunciando o Evangelho, e esse Evangelho revela quem Deus é. Ele fala que Deus é Criador. Ele começa falando assim, Deus que fez o mundo. Ou seja, o universo não é fruto do acaso. O acaso vai me proteger. Você canta com toda a sua força. Enquanto eu andar distraído, aleluia. Irmãos, não é um acaso que protege você. Enquanto alguns cantam, o acaso vai me proteger, você sabe quem é o sustentador do mundo. Você sabe quem é. Alguns falam, não, eu sei, meu acaso é Deus. Uma vez um aluno falou isso. Não. Meu acaso não é Deus. E nem Deus é meu acaso. Porque nada foge do seu controle. Ele é criador. O universo não é fruto do acaso. A existência possui um autor. Porque a doutrina da criação não é um detalhe secundário, meus irmãos. Quem entendeu o Evangelho, começa por Gênesis. Começa por Gênesis. O Gênesis é fundamental, indispensável para compreender o Evangelho. Sem Gênesis, nós temos o Evangelho aí pela metade. Ele é criador de todas as coisas. Deus é sustentador. Ele mesmo dá a todos a vida, respiração e tudo mais. O fôlego de vida daqueles que negam a Deus é dado por Deus. Não existe outra fonte de vida no mundo, senão o Senhor. Não apenas fomos criados por Deus, estamos vivos nesse instante, porque Deus nos sustenta. E o povo de Deus precisa estar imerso nisso. Não é uma linguagem que você usa. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Lia brinca com isso. Ele está aqui, ele vê uma frase, ele fala assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, e ri. Porque todo mundo fala isso. Mas Deus é apenas uma linguagem. Na sua estrutura profunda, no seu coração, Ele nega isso. Não é sorte, meus irmãos. Não é sorte. Nós não estamos jogados numa casa. Deus não é um relojoeiro que consertou, deu corda e agora funcione por vocês. Cada detalhe da existência tem as suas mãos. Ele não é só um Deus criador, Ele não é só um Deus que tem em suas mãos, mas Ele é um Deus pessoal também, que se apresenta. Um Deus que cada batimento cardíaco é sustentado por Ele. E dentro da teologia histórica conhecemos isso, mais recente conhecemos isso como graça comum. O sol nasce para o justo e para o injusto. Deus dá provisão para todos. O insensato fala assim, eu ganhei dinheiro pelos meus próprios esforços. Eu fiz acontecer, porque Ele é meu. Mas um homem cheio do Espírito Santo, que conhece o Deus que criou todas as coisas, sustentador, salvador, quando ele recebe alguma coisa, mesmo aquilo que exigiu dele o maior esforço, ele recebe, ele não pensa no seu esforço, ele pensa primeiro, louvado seja o Senhor.
isso é fruto dele. Uma comida boa que você come não é resultado de uma boa mão que preparou. A boa mão que preparou foi usada por alguém, e a provisão de todos aqueles elementos que construíram aquela refeição boa é resultado de alguém. E esse alguém não pode ser ignorado. É por isso que diante de uma refeição você ora. Você não é um pagão, uma pagã. Você não é que está ali comendo só para poder matar a tua fome, eu estou apressado. Não, você para diante da refeição e você fala, louvado seja o Senhor. Não importa, está num restaurante, a cultura está moldando você, logo não é apropriado. Apropriado o quê, irmão? Você sabe quem você serve? Você sabe quem é o seu Senhor? Você não é guiado pelo seu estômago, pela sua pressa. Alguém preparou. Deus seja louvado pelo cozinheiro, pelo chefe, pelo garçom que você viu, pelo produto da terra. Alguém que idealizou aquele prato. Deus seja louvado pela vida dessas pessoas. Mas o primeiro e o último disso tudo é o nosso Deus, porque Ele é o provedor, Ele é sustentador. Deus governa a história. Ele estabelece tempos, fronteiras, nada escapa da sua soberania. Paulo vai desmontando os epicureus, atacando, por exemplo, o fatalismo dos estoicos. Ele está falando, a história possui uma direção, possui um propósito e possui um rei. A história possui a direção, um propósito e possui um rei. E aí ele avança um pouco mais. No 27 ele fala assim, não está longe de cada um de nós. Observe essa frase. Deus está próximo. Deus não está longe de cada um de nós. O problema não é a ausência de Deus, irmãos e irmãs. Não é a ausência. É a cegueira humana. Deus se revela continuamente, mas o homem insiste em fugir. Deus se revela continuamente. E quando nós entendemos isso, Deus não passa mais desapercebido. No 28 ele fala assim, dele também somos geração. Deus é Pai, no sentido criacional. Ele não está falando assim, olha, Deus é o papai de todos vocês, uma intimidade. Ele está falando assim, ó, Deus é Pai no sentido que Ele é Criador. Criador de tudo. Todos os homens procedem de Deus. Todos carregam a sua imagem. Todos possuem dignidade. Mas somente aqueles que estão em Cristo tornam-se conscientes disso. Por isso que nós combatemos todo tipo de ideologia, todos os ismos presentes. Porque nós olhamos para o homem não como um materialista, como um fatalista, como alguém que é guiado pelo cientificismo. Não, nós olhamos para o homem como uma imagem de Deus que foi distorcida pelo pecado, mas existe uma graça presente, a pessoa de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, homem em sua perfeição e revelando Deus como é. Perceba, nós assumimos a estrutura pagã e falamos em nome de Deus, mas nos movemos como um pagão. Existimos como um pagão no mundo. Inclusive, aqui, esse texto, Paulo está confrontando uma coisa. Os homens adoravam deuses, mas viviam reclamando desses deuses. Opa, cheguei num ponto muito importante. Uma igreja cheia do Espírito Santo combate a murmuração. Murmurar é um problema, não só um problema, porque você está
reclamando da vida. Murmurar significa que você não confia no Deus que você serve. Todos esses deuses estavam aí. Eles murmuravam, reclamavam dos deuses. E sabe, às vezes nós normalizamos. É comum você falar, nossa, estou cansado hoje. Final de semana cheio. Nosso trabalho não está legal, está uma pressão. Tem muita coisa aí que de fato você está apenas externando, né? Isso. Tudo bem. Mas você viver por isso significa uma coisa. Você fala de Deus, você serve a Deus, mas a estrutura do teu coração é de Atenas. É uma estrutura pagã, irmãos. Você pode falar de um momento, mas você não vive sendo conduzido por esse momento. Vocês estão percebendo o problema da mistura hoje no nosso meio? O cristianismo nasce proclamando que Deus é infinitamente maior que qualquer sistema religioso, político, filosófico, criado pelo homem. Somos geração dele, logo saia dos lábios dessa geração, adoração ao único Deus. Você está cansado? Pisaram você, humilharam você. Você está ali totalmente machucado. Você fala ao seu Senhor, mas o final das suas palavras, Deus, somos geração tua. Louvado seja o teu santo nome. Eu não sou guiado pelo momento que eu vivo. Tu és sustentador de todas as coisas. É uma igreja cheia do Espírito. Não é uma igreja que ignora o problema, mas ela não vive por ele. Não vive. Você não ignora a realidade, mas a realidade não conduz você. O Deus que sustenta todas as coisas, Ele sim. Por isso que ao final das suas palavras, durante um dia, ou no final do dia, não pode ser, eu vou dormir porque eu estou cansado, que amanhã eu vou voltar para essa mesma rotina e espero que seja um dia melhor. Você é um pagão, uma pagã fazendo isso. No final do dia, Senhor, foi um desastre hoje, mas nada tira o Senhor do trono. Somos geração tua. Me ajuda, Deus, a viver num mundo como gente que sabe por que existe, sabe por que está ali, sabe por que está presente no mundo. Você sabe por que você está presente no mundo? É para ser um ótimo profissional? É para ser uma inspiração? É para mostrar para as pessoas como se faz? Não, você está presente para anunciar um Deus que é desconhecido para muitos. Na sua maneira de ver, viver, na mensagem. Ainda tentamos aprisionar Deus nas nossas preferências, nossas ideologias, nossas expectativas. Mas nada pode prender Deus. O problema da idolatria também, meus irmãos, é que nós tentamos reduzir Deus. Nós transformamos Deus em algo controlável. O John Stott, comentando o livro de Atos, principalmente essa passagem, ele fala: toda idolatria é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e a criatura. Não é um problema, não é tão problemático assim, não é um problema assim. Existe um abismo, e só aquele que pode preencher o nosso interior pode mudar isso. O pagão, o homem moderno, o idólatra, tenta domesticar Deus. Ele quer um Deus que aprove tudo, quer um Deus que nunca julgue, um Deus que nunca confronte, um Deus que nunca exige arrependimento. Mas o Deus que Paulo anuncia, que é o nosso Deus, ele não pode ser reduzido às medidas humanas. Não pode.
Porque o centro do Evangelho é um anúncio desse Deus. Paulo finalmente chega ao centro. E ele fala assim: Deus estabeleceu um dia que ia julgar o mundo com justiça por meio daquele que ele ressuscitou dentre os mortos, como o nosso credo histórico afirma. Ele há de vir voltar para julgar os vivos e os mortos. Aqui está a cruz, a ressurreição, o juízo e a esperança. O Espírito anunciando a Jesus Cristo. E aqui, olha o outro salto importante. Nosso maior problema, alguns que eu já apontei aqui, ou mais profundo, podemos dizer assim, não é falta de informação. Nós temos muitas informações, acesso. Nosso maior problema é a nossa separação de Deus. E a única resposta não é a filosofia, não é a política, não é a autoajuda, é Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. E aqui a ressurreição ganha um destaque precioso. Porque a ressurreição não é apenas a vitória de Jesus sobre a morte, que já seria, assim, incrível. É a declaração que Ele é o Senhor do mundo. O Senhor sobre todas as coisas. E é Senhor, e deve ser Senhor sobre todos aqueles que Ele serve. Todos. Ou seja, ou Jesus é o seu Senhor, ou você é um idólatra. Vou repetir mais uma vez. Ou Jesus é o seu Senhor, ou você é um idólatra. Que Deus é apenas um meio. Para que você continue fazendo o que você quer, da maneira como você quer, da forma como você quer. Usando uma linguagem bonita, sofisticada, muito convincente, que faz sentido, mas no final, perdição. Paulo fala que o Evangelho exige uma resposta, e a resposta é: se dobre diante dele. Os zombadores rejeitaram, e existem também os adiadores, né? Nós vamos investigar um pouquinho mais o que você está falando. Leram isso aqui ou não? Vamos investigar. Vamos ver se isso se encaixa na minha lógica. Mas existem aqueles que corresponderam ao Espírito. Esses foram os convertidos, que ao encontrar Jesus, eles se dobraram diante do seu senhorio. Toda proclamação fiel do Evangelho encontrará esses três movimentos: rejeição, curiosidade e conversão. E nós convivemos diariamente com os que rejeitam e zombam, com os curiosos e aqueles que o Senhor vai despertando pela sua graça. Eu sei, nossa igreja local, nós temos aqui, talvez zombadores de alguém que está aqui forçadamente, que fica, que bobagem, né? Talvez nós temos curiosos. Gente, que legal isso. Viver assim, essa mensagem, essa igreja. Ainda não me converti, mas eu quero ajudar. Mas existem aqueles que perceberam que não existe outra forma de existência no mundo, outra maneira de viver no mundo, onde o Espírito convenceu. Esses, a palavra de Deus chama de eleitos, onde o Senhor resgata, puxa. Finalizo aqui. Nenhuma cultura ela é neutra, aprenda isso. Toda cultura adora algo. A questão nunca é se alguém adora ou não. A questão é quem ou o que nós estamos adorando. A segunda coisa, nessa conclusão, o maior problema humano não é uma ignorância intelectual. É rebelião espiritual. Atenas tinha conhecimento. Manaus tem conhecimento.
Existe um conhecimento. Cada cultura carrega essa peculiaridade do conhecimento. O problema não é esse. Eles têm conhecimentos, mas não conhecem a Deus. E aqui, uma verdade que nós não podemos ignorar: o Evangelho é intelectualmente robusto. Não é gente espiritual, louca, que fala de Deus pelos cotovelos e não sabe muito bem o que está falando, não. Uma vez eu fui dar uma palestra na faculdade Estácio, Rio de Janeiro, da relação do cristianismo com a filosofia. E ao final, o coordenador falou assim, ele não me apresentou no início como pastor, né? Professor, aí foi dando algumas credenciais acadêmicas. No final, ele falou, isso faz algum tempo, quero orar pelo pastor. Aí ficou aquela tensão. Alguns abriram um sorriso, os crentes, né? Doido para dar um Pai do Senhor ali, presente. Outros ficaram assim olhando. Aí chegou uma jovem e falou assim, é curioso, como o senhor pode ser pastor e ter um conhecimento filosófico? Isso pegou assim, gente. Falei, mas o cristianismo não é um abandono do intelectualismo, não. Mas ele não é só intelectualismo. O intelectualismo serve, a sabedoria serve, porque existe uma estrutura muito maior do que isso, uma profundidade. É por isso que é muito mais e muito maior do que informações. Por isso que há um Senhor, no lugar mais remoto da face da terra, ele encontra Deus e é cheio de sabedoria cultural, mas sabedoria espiritual. Gente que coloca qualquer filósofo no bolso, porque ele encontrou a verdadeira sabedoria, o conhecimento de Deus. O Evangelho é intelectualmente robusto. Paulo dialoga com os filósofos. A fé cristã não teme investigação. Nosso Cristo suporta exames. Provai e vede. Investiga, vai lá. Nós não nascemos por um acidente, não. Existe uma linha histórica, filosófica, teológica aí presente. Vai lá e investiga. Vai fazer muito bem para a sua fé. Porque quando o seu emocional, quando a sua experiência afetiva não suprir mais, saiba de uma coisa. Nessas horas, eu não sinto mais nada, mas eu sei quem Ele é. Até quando o coração se volta de novo para o Senhor. Quantas vezes, irmãos, estações que você falou, olha, se dependesse do meu sentimento, eu não estava servindo mais a Deus. Dos meus questionamentos. Mas eu sei. Por que eu sei? Porque eu provei e vi que o Senhor é bom. Deus não é mais um Deus desconhecido para mim, não. Ele se fez presente. Então eu convido você, essa manhã, a destruir os altares do seu coração. E se voltar para o Senhor. E pedir para que o Espírito conduza você a uma jornada na cidade, por onde você passar, enfim, nos lugares que você for. Anunciando o Deus desconhecido, a vivendo como gente que encontrou a verdade, vive a verdade, gente de um novo mundo. Pessoas que falam com a vida, mas não deixam só a vida falar. É gente que não consegue ficar calada. Porque lá dentro, o seu zelo pelo Senhor não deixa um ídolo roubar de Deus a glória. Não deixa. É gente que tem paz em Jesus, mas é inquieta. Porque sabe que ainda não encontrou, aqueles que estão com Ele não encontraram a profundidade
daquele que pode suprir e ser tudo que eles precisam. Quando nos falta conhecimento, temos Jesus. Quando nos falta sentimento, nós temos Jesus. Quando nos falta vigor, nós temos Jesus. Quando nos falta alegria, nós temos Jesus. Quando nos falta recursos, nós temos Jesus. Porque nele nos movemos, nele existimos. Não existe outro nome no céu, na terra, embaixo da terra. Se tudo nos faltar, nada nos faltará. Porque o Deus desconhecido se revelou. Amém? Fique em pé comigo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Erga suas mãos. Eu acho que esse momento da manhã exige de nós uma adoração. Amém? Exige de nós uma adoração, uma exaltação. Se no nosso meio tem curiosos, oramos para que eles sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se no dia a dia, na universidade, no trabalho, nos hospitais, nos fóruns, nas escolas, em todos os contextos, leia, pode ter um altar ali, que não tem uma placa, o Deus desconhecido, mas espiritualmente tem ali, o Deus desconhecido. Cadê os proclamadores? Gente que leu a cultura, gente que vai olhar coisas da cultura e falar assim: olha, Deus seja louvado, isso aqui é coisa do Senhor. Olha que beleza construída aqui. Olha que bela arquitetura. Olha que bela canção. Deus seja louvado. Que alimento maravilhoso. Isso é obra do Criador. Glorifiquem a Deus. Povos, línguas, nações. Seu Deus quer se revelar. E só Ele pode suprir toda falta, sentido de existência humana. Ah, meus irmãos e irmãs, na cidade dos homens, precisamos refletir a luz da cidade de Deus. Pai querido, eu oro essa manhã por essa igreja amada, querida. O Espírito nos conduz, enquanto nós cantamos uma canção, nos conduz a essa verdade. Que exaltação saia dos lábios do teu povo. Que na cidade dos homens, enquanto muitos não estão vendo, o povo de Deus está vendo, lendo, interpretando. Livra-nos das falas insensatas. Livra-nos da linguagem pobre. Livra-nos de pregarmos o Evangelho simplório. Ele pode ser simples, mas profundo, robusto, com verdade, com sabedoria. Ah, Deus, que aconteça uma explosão de evangelismo nessa casa, e que o primeiro sinal não seja que nós ficamos olhando para os perdidos, mas porque Deus não está recebendo a glória da qual Ele é digno. Aí depois olhamos, não tem gente perdida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, que essa verdade possa estar firme no seu coração, que você possa ser um Paulo, um discípulo, vivendo em Atenas nos nossos dias. Que o Espírito possa gerar inquietação no teu coração, que você possa ter esse sentimento profético
e anunciar o Evangelho com profundidade. Amém, 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 amém. Cheios do Espírito, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, abrace seu irmão. Se tem algum visitante aqui, se você deseja...